Boa noite, a paz de Jesus Cristo está conosco. Meus amigos, quando eu sempre pesquisava a Bíblia, tinha algumas dúvidas a respeito do que exatamente que a Bíblia estava trazendo para nós de ensinamento. O que é que ela estava com o objetivo de trazer para nós? Uma dúvida cruel que eu tinha a respeito de muitos dos capítulos e dos versículos do Evangelho. Até que, recentemente, indicado por uma grande teóloga, professora Sandra, o livro O Código do Monte, de autoria do grande escritor Sérgio Luiz da Silva Lopes, editado pela Federação Espírita Brasileira, eu pensei comigo, como que é tão fácil, como que é tão simples entender, eu não estava entendendo antes. O que será que faltava para ter esta compreensão a respeito do mais importante de todos os evangelhos, senão o capítulo número 5 do Evangelho segundo São Mateus, que trata sobre as bem-aventuranças. Olhem como que é facinho entender esse assunto explicado pelo professor Sérgio Luiz da Silva Lopes. Diz o capítulo 5 do Evangelho segundo São Mateus, versículo 9, o seguinte: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Olhem, por que São Mateus escreveu isso, dito por Jesus? Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. O que é que os pacificadores têm de importante? Qual que é a virtude que um pacificador tem na sua vida? A principal virtude de um pacificador é o altruísmo. Vamos relembrar o significado dessa palavra altruísmo. Vem do latim alter, outro, tá? O outro. Alterismo, a predominância do radical. É mais importante o outro. Exatamente o oposto da palavra egoísmo. Ego, eu. A predominância minha, a predominância do que eu quero. O altruísmo é o oposto do egoísmo. E como que nós podemos verificar exatamente o que é que faz um altruísta? O altruísta é o pacificador. Altruísmo é a virtude do pacificador. Pacificador quer dizer aquele que gera paz em torno de si, aquele que gera paz através das suas ações. Com este ensinamento do professor Sérgio Luiz na interpretação das bem-aventuranças do Evangelho segundo São Mateus, pensamos facinho, aprendi sobre o altruísmo, agora eu posso ser altruísta. Olhem, o altruísmo depende de muitas ferramentas para que a pessoa consiga ser pacificadora e consiga exercer as virtudes de altruísta. Quais são essas ferramentas? Olhem, não consegue ser altruísta quem, antes, no versículo anterior, não consegue agir com espontaneidade. Quer dizer, agir com a pureza do seu coração. Agir de maneira que não sofra nenhuma interferência externa, que seja realmente um ato voluntário, um ato espontâneo. Quem consegue agir com espontaneidade, se não consegue perdoar? Olhem também a importância dessa palavra. O que é que está trazendo para nós a palavra perdoar? Quer dizer doar, dar predominância para a doação. Então só age com espontaneidade quem está se doando através dos seus atos que são pacificadores. Perdoar? Será que consegue perdoar quem não tem fé? Quem não acredita em Deus? Quem não acredita nessas mensagens das bem-aventuranças, das 8 bem-aventuranças? Precisa agir com fé. Então olhem a outra ferramenta que precisa portar a pessoa que vai agir com altruísmo, que passou a ter esse projeto de vida. Além de agir com espontaneidade, agir através do perdão e agir através da fé.
Uma outra dúvida: consegue ter fé quem age de maneira imediatista, de maneira com raiva, com violência? Especialmente isso, quem age com violência, consegue ter fé? Não consegue. A fé só consegue se desenvolver através da mansuetude. Pessoa agir com mansidão. E não age com mansidão quem também não se resigna, não age com resignação com relação às adversidades que encontra na sua vida e os desafios que enfrenta no nosso mundo de hoje. Quem consegue agir com mansuetude, com resignação, se não com humildade? E aí, olhando o capítulo 5 do São Mateus, as bem-aventuranças explicadas pelo professor Sérgio, nós vamos ver que cada uma dessas virtudes corresponde a uma bem-aventurança pregada por Jesus. Através da humildade, nós conseguimos agir com resignação, que por sua vez gera mansuetude, que vai propagar a fé através do ato de perdoar e agir com espontaneidade para praticarmos a virtude do versículo 9 do capítulo 5 do Evangelho segundo São Mateus, que é: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados os filhos de Deus, agindo, portanto, com altruísmo. Olha, se verificamos todas as ferramentas para se agir com altruísmo, o que é que nós precisamos de fazer para ser altruístas? Vem precisamente no próximo versículo a virtude que é a caridade. Como que o altruísta vai agir se não através da caridade? Através da maneira que ele vai ser caridoso para com as outras pessoas. Vale verificar que caridade não é a mesma coisa que bondade. Bondade é quando nós damos aquilo que está sobrando, aquilo que para nós já não tem tanta importância. Aí somos bondosos, vamos doar. Cada um doa à medida do que tem. O oposto da caridade. A caridade, nós vamos doar e agir com caridade de acordo com o que o outro está precisando, e não exatamente aquilo que nós podemos dar. Olhem esta empatia, captar o que a outra pessoa está precisando para agirmos com altruísmo e com caridade. Mas por que Jesus falou isso que foi escrito por São Mateus? Por quê? Porque Deus conta com essas pessoas. Deus conta com a pessoa pacificadora. Deus está contando com eles, com os pacificadores, para que o mundo consiga existir dentro da paz pregada por Jesus. Onde que começa a paz? Onde começa a caridade? Onde começa a virtude, se não dentro de cada um? A paz começa dentro de cada um de nós. A paz é a expressão de um estado afetivo de amorosidade. Sem ter esse estado afetivo de amorosidade consigo mesmo, não se chega aos outros, porque só se chega aos outros depois de se ter chegado a si mesmo. Olhem como que é importante. Não se chega aos outros sem antes se ter chegado a si mesmo. Não existe amor sem a presença do próximo. Como que nós podemos demonstrar o nosso amor? Se nós precisamos de ter alguém para quem demonstrar o nosso amor e as nossas virtudes. Amor ao próximo. Não existe maior desafio, não existe proposta mais desafiadora para o comportamento humano, senão este mandamento deixado por Jesus: amar ao próximo como a si mesmo. Através do cumprimento deste mandamento, que é um desafio, nós estamos construindo a verdadeira paz, animando, dando vida para o amor que nós já conseguimos desenvolver dentro de nós mesmos. Meus caros amigos, é fácil fazer um projeto desse de vida? A partir de hoje vou ser altruísta? Vou colocar em ação todas essas ferramentas que foram legadas na nossa existência? Facinho fazer isso? Ou será que precisa de um empenho maior? Porque
quanto mais nós estivermos preparados para exercer esta função das virtudes pregada no Evangelho de São Mateus capítulo 5, mais divergência e mais conflitos nós vamos encontrar nas nossas atitudes. E aí é que nós precisamos da paz. E aí é que nós precisamos demonstrar a nossa capacidade pacificadora para administrar as contrariedades. Olhem como que é importante. A postura emocional imediatista que está determinando hoje o comportamento de maioria das pessoas do nosso mundo, as pessoas que têm uma carência afetiva enorme na sua vida e que não sabem desenvolver a habilidade de esperar. Vejam como que é fácil entender. Ele se preparou 30 anos para exercer o que ele foi. E o que ele foi não morre, continua existindo eternamente. Sabem muito bem de que eu estou falando. Durante 30 anos, ele se preparou para ser o que foi. E nós, estamos nos preparando para ser o quê? Para usarmos as virtudes pregadas no Evangelho segundo São Mateus? A termos uma postura de cooperação no mundo? O que é que nós precisamos de fazer? De cooperar ou de competir? Coopera quem age com altruísmo, compete quem age com egoísmo. Repito, ele ficou 30 anos se preparando para ser o que ele foi. E nós ainda no mundo estamos nos preparando para ser o que nós precisamos de ser, para determinar e para definir o que nós estamos precisando fazer e o que nós estamos precisando ser. Meta de mudança. Ao ler o livro do Sérgio, O Código do Monte, interpretando o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, eu verifiquei todas as mudanças que eu precisava fazer e estabeleci um projeto na minha vida. E repito para vocês, quanto mais procura se exercer essas virtudes das bem-aventuranças, maiores os empecilhos que nós vamos encontrar no nosso mundo. Como fazer? Através da oração, que nós, com a oração, vamos estabelecer a paz dentro de nós mesmos. E, principalmente, através da ação, que vamos desenvolver a paz dentro do nosso mundo, dentro do ambiente que nos rodeia. Além do Evangelho do capítulo 5 de São Mateus, nós vamos encontrar São Mateus capítulo 10, onde Jesus está afirmando que ele não veio ao mundo para trazer a paz, mas ele veio ao mundo para trazer a espada. Qual espada que ele nos deu? Que espada que Jesus nos deu para agir? A espada das virtudes do Evangelho do capítulo 5. A espada da humildade, a espada da resignação, a espada da mansuetude, a espada da fé, a espada do perdão, a espada da espontaneidade, a espada do altruísmo, para com todas essas armas nós podermos agir com a bem-aventurança de sermos caridosos, de agirmos com caridade. E aí nós estaremos cumprindo aquilo para o qual nós fomos definidos na nossa existência. Meus caros amigos, que Jesus nos acompanhe e possamos desenvolver com firmeza tudo o que está prescrito no Evangelho. Que a paz de Jesus esteja conosco. Muito obrigado.